Oi, irmãos da palavra, tudo bem? Eu sou Carol e este canal é para que eu e você a gente possa ler a Bíblia completa juntos. O cenário tá diferente do de ontem porque eu divido o quarto com a minha irmã e como ontem era ano novo, ela estava fora e hoje ela está em casa, então hoje eu estou gravando no quintal, certo? E antes da gente começar, eu queria trazer uma coisa interessante. Vocês podem concordar ou não, que é ontem, no vídeo anterior, a gente estava lendo sobre a criação do mundo, como Deus criou o mundo. E se vocês perceberem, Deus tinha o plano de criar o mundo, ou seja, ele tinha um objetivo, e ele decidiu que faria cada dia uma coisa. Ou, se eu não me engano, eram duas coisas que ele fazia em cada dia. E quando ele fazia essas coisas, ele via que era bom. Passava por outro dia e fazia mais duas coisas até que o seu objetivo estivesse completo. Isso é interessante porque não é um modo de a gente realizar os nossos objetivos. Tipo, Deus não mostrou um jeito de como que a gente realiza os nossos objetivos, que é a gente escolher um objetivo e separar cada dia uma atividade, duas, três, e depois que a gente terminar essa atividade, a gente vê se elas estão boas ou não. Como a gente é ser humano, a gente não é Deus, as coisas não sairão boas de primeira, como foi na criação do mundo. Então a gente provavelmente terá que repetir ou ajustar algumas coisas do dia primeiro no dia segundo e por aí vai. Só que isso me chamou a atenção porque parece um modo de como que um jeito de como que a gente deve realizar nossos objetivos também. E quando a gente realizar nossos objetivos, tipo assim, na semana, chegar um dia que é o sábado, né, que o Senhor, ele separou o sábado, que é o Shabat, para a gente descansar dos nossos objetivos realizados na semana. E isso é interessante. E eu queria dizer para vocês por que que eu faço aquela oração que eu também fiz no vídeo anterior, que é: Senhor, abre os meus olhos, meus ouvidos, minha mente, meu coração. É justamente para isso, para ver o que eu não estou vendo, para ouvir o que eu não estou ouvindo, para entender o que eu não consigo entender, para que o Senhor traga luz para nossa leitura, para que o Senhor traga o que Ele quer mostrar para a gente. Por isso que eu digo para Ele abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, tá? E eu queria só ressaltar isso aqui rapidinho e a gente já vai começar. A gente parou ontem no capítulo 4, né? E agora a gente vai começar do capítulo 5. Deixa eu só botar aqui rapidão. Lembrando que a gente lê 5 páginas por dia, né? Mais ou menos 5 páginas por dia. E agora a gente vai começar do capítulo 5 no dia 2. Hoje é o dia 2. Você já pegou a sua Bíblia? Eu vou esperar 5 segundos. Certo, vamos lá. Primeiro vamos fechar nossos olhos e fazer aquela oração que vocês já sabem o objetivo dessa oração, que é abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para o Senhor, para que Ele nos revele aquilo que Ele quer nos revelar esta noite, aquilo que Ele quer nos revelar na palavra que a gente está lendo hoje, tá? Vamos lá. Senhor, abre os meus olhos para ver, meus ouvidos para ouvir, a minha mente para entender a Tua palavra e o meu coração para guardar tudo o que te pertence. Amém. Certo? Vamos lá. Só me ajeitar aqui. Capítulo 5. Nesses capítulos vai vir muito nomes e eu vou errar muito deles. Então me perdoem, já peço perdão já.
Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e os chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enós. E viveu Sete, depois que gerou a Enós, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enós 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enós, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enós 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Malaleu. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaleu, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malaleu 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Malaleu, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaleu 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Só uma pergunta. Quem era Enoque a ponto de o Senhor ter o levado? Que grande homem ele era a ponto de o Senhor ter o levado. Continuando. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé. Isso foi Lameque que gerou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 767 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens
e dela geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pensou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Em sua geração, Noé andava com Deus. Deixa eu só botar aqui. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos: Sem, Cão, Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres que teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será por mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenará. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram.
E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras e de répteis, réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar os ventos sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. Ao 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E apareceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra. Conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração:
Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, o frio e o calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vos virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vos frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente, que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu farei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da minha aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé. E deste se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e embriagou-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Uma pergunta: o que Cão, que é o filho de Noé, ele pegou, olhou a nudez de Noé e foi falar para os irmãos dele? Isso seria uma fofoca? Só uma perguntinha. Diz aí o que vocês acham sobre isso. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alarga Deus, alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé
950 anos e morreu. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Aqui vai começar uns nomes que eu não sei muito bem, então relevem. Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarmá. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quintim e Dodanim. Por estes foram repartidos as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cush, Misaim, Put e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Havila, Sabitã, Ramá e Sabiteca. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se dizia, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Nínive, Reoboteir, Calá e Rezem, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Nafituim, a Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Cafitorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Outra coisa, acho que a gente tem que pesquisar porque Noé, ele amaldiçoou Canaã e não ao seu filho. E viu Cão, né? Eu acho que o nome dele é Cão mesmo. Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Ou seja, foi Cão que viu a nudez de seu pai, mas Noé, ele diz assim, e disse, maldito seja Canaã. A gente tem que pesquisar isso. Talvez seja alguma coisa ou alguma coisa errada aqui, eu não sei. Vou pesquisar depois, qualquer coisa eu trago para vocês amanhã. E o princípio do seu reino foi, já passei daqui, Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E ao Jebuseu, ao Amoreu, ao Girgaseu, e ao Eveu, ao Arqueu, ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admã e Zoboim, até, até Laza. E foi o termo dos cananeus desde Sidom. Tá. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em sua terra, em suas nações. E assim nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Eber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são acho que é Ru, Jeter e Mas. E Afaxade gerou a Selá, e a Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome
de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Jactã. Jactã gerou a Almodar, a Selef, a Zarmave e a Gerar, a Adarão, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Ávila e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Jactã, e foi a sua habitação desde Mesa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e estes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11 e último da nossa leitura hoje. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam, para que não entenda a uma língua um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e a cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfajade. 2 anos depois do dilúvio, viveu Sem, depois que gerou a Arfajade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfajade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfajade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá, 30 anos e gerou a Eber. E viveu Selá, depois que gerou a Eber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serung. E viveu Reu, depois que gerou a Serung, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serung 30 anos e gerou a Noar. E viveu Serung, depois que gerou a Noar, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Noar 29 anos e gerou a Terá. E viveu Noar, depois que gerou a Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Noar e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Noar e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Adão e Noar mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Noar era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã.
e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã. Por aqui encerramos nossa leitura de hoje. E eu queria pedir para vocês muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando, tá? Porque o que eu posso dizer para vocês, eu acredito que eu disse ontem também no vídeo anterior, vale a pena, vale muito a pena conhecer a palavra, vale muito a pena ler a Bíblia completa, toda. E se vocês, a gente estava lendo, se vocês olharam algo que gostaram, comenta aqui, comenta para mim, eu vou querer ver todos. E é isso. Paz do Senhor, que todos vocês estejam bem. Amém.